Boa tarde, Bahia! Tá no ar o seu programa de rádio, na TV e no YouTube. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Foi um prazer ter sua companhia neste ano. A gente já vai nesse clima, né, Victor? Né? De fim de ano. Boa tarde para você. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da Band, nos acompanham pelo som da Rádio Band News FM e no nosso canal do YouTube. Sempre a satisfação ter a sua audiência nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro do ano 2023. É aquela pergunta, então é Natal que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então a gente já tá no clima. Já voou. Período Deixa do pro ano que vem agora. Tem sorteios do Amigo Secreto ainda rolando, tem aquela questão, o tio pensando se vai fazer a piada, é pra ver ou pra comer? Então é tudo isso já imbuído nessa missão do Natal que acontece nesse final de semana. Eu amo o Natal, viu? É uma festa tão boa, né? A gente reunir a família, os amigos, muito. Celebrar, que esse espírito pudesse continuar aí o ano inteiro, né? Não só em dezembro. Mas vamos lá, vamos seguindo. Nosso programa já está no ar para você. Nosso convidado também já com a gente nos nossos estúdios, o deputado estadual Samuel Júnior, do Republicanos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, deputado. Obrigada pela presença. Ok, Lorena e Victor, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, batendo esse papozinho, levando informação, lógico, para os ouvintes desse grande programa aqui de vocês. E você já veio já no espírito natalino, né? A Mamãe Noel aí com esse jaleco vermelho. Lógico, é como aqui disse o Victor, né? Acho que é um momento de reflexão para todos nós, um momento de reflexão, estarmos junto com a família e que o espírito natalino não fique só nesse período, fique para a gente no ano todo. Eu estou aqui à inteira disposição de vocês. E é a primeira vez o deputado no estúdio, que acho que as últimas vezes que a gente Não, acho que ele já veio aqui. Já veio aqui no estúdio, acho que foi por VMix, acho que foi por... Foi a distância. Não veio presencialmente aqui? A primeira Presencial vez. não, presencialmente a primeira vez. Eu sabia que já tinha entrevistado. Já, a gente já entrevistou ele, sim. Espero que seja a primeira de muitas, tenho certeza. Eu lembro que a entrevista dele deu uma repercussão danada, foi alguma movimentação partidária, política, e aí eu lembro bastante. Mas eu queria saber do deputado Samuel o seguinte, como é que tem preparado suas bases para 2024? Ano que vem é um ano eleitoral, um ano importante, e a gente sempre diz, uma eleição puxa a outra. 24 é o alicerce para 26. E as prefeituras são os alicerces também das candidaturas de deputados estaduais e deputados federais. Como é que está alinhavando conflitos, fechando chapas? Como é que está isso para 2024? Victor, primeiro, mais uma vez agradecer a vocês por estar aqui com vocês. Para mim é muito importante essa participação, até porque eu sempre digo que eu sou o único deputado estadual que fui votado nos 417 municípios do nosso estado. E a gente tem um meio de comunicação tão importante quanto é o de vocês. A gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, apresentar as nossas atividades. É uma forma também de a gente levar essa informação para esse eleitorado. Eu sou um caso um pouquinho diferente da política tradicional. Eu tive quase 100 mil votos nessas últimas eleições e eu não tenho nenhum prefeito e nenhum vice-prefeito que eu apoie diretamente ou que eu tenha também recebido esse apoio deles. Então me deixa assim muito tranquilo para entrar o processo eleitoral agora de 2024 sem ter esse compromisso com algum município específico no aspecto político. Reconhecendo que o fato de ter sido lembrado por todos os municípios me torna também um representante da Bahia como um todo, né? Como o meu voto é mais voltado dentro do segmento evangélico, em especial da Igreja Assembleia de Deus, a igreja ao qual eu faço parte, a igreja ao qual eu tenho esse apoio, e lógico que a gente tem as nossas candidaturas muito mais no aspecto proporcionais, as eleições de vereadores, que é uma grande emblemática também para montarmos, exatamente por, na maioria das vezes, termos candidatos em todos os municípios. Diferente, às vezes, da maioria ou quase todos os meus 62 colegas deputados que fazem atuação política em determinadas regiões, em cidades ou outras isoladas, né? Mas a gente acaba também, como igreja, contribuindo em várias eleições, em várias cidades, a igreja tendo uma participação política mais ativa em algumas cidades e, às vezes, até ela passa a ser decisiva. E a gente já vem conversando durante todo o ano de 2023, apesar de alguns fazerem atuação política só nos anos pares, mas eu, no meu caso, eu faço política os 4 anos do meu mandato,
quem me acompanha nas minhas redes sociais ou que me acompanha no meu dia a dia sabe que eu passo o ano todinho sempre viajando, visitando muito. Esse ano, inclusive, de 2023, eu já visitei todas as regiões do nosso estado, né? Não estou dizendo que visitei todas as cidades, mas as regiões, até nos extremos, eu já fui. E lá a gente tem a oportunidade de sentar com o prefeito, sentar com a liderança política, tentar fazer esse alinhamento para a eleição de 2024. Mas também com muita tranquilidade, sem ter aquela responsabilidade de que eu vou ter que apoiar algum prefeito ou ter um compromisso de dizer, rapaz, nessa cidade aqui eu só posso apoiar um candidato se for do republicano. Ou nessa cidade aqui eu só posso apoiar um candidato que se for da base de oposição. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade exatamente por não ter esse trabalho político diretamente. E vai ficar no partido, no Republicanos? Ainda é muito cedo. Tá cedo? Porque no meu caso, como eu não vou disputar a eleição em 2024, só em 2026... Mas está satisfeito, não pensa em mudar? Não, eu não digo que estou satisfeito. Eu acho que o partido ela é um processo de construção, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisava se ajustar. E lógico, eu sempre digo que roupa suja, o melhor lugar para lavar roupa suja é em casa. Então, acho que não é a minha finalidade aqui lavar roupa suja da questão do partido. Mas, por exemplo, o nosso acordo era de que aonde você fosse o deputado mais votado, teoricamente, você é que indicaria a nominata do partido naquelas cidades. Eu fui votado no partido, talvez aí, em mais de 200 cidades. E eu não sei se eu tenho 5 cidades que eu fiz essa nomeação, né? Então tem aí talvez mais 195 ou quase 200 cidades que a prerrogativa era minha por ter sido o deputado mais votado daquela cidade. E nem sempre a gente encontra essa situação cumprida. Então é por isso que eu digo que tem coisas que a gente precisava nos entendermos. Mas também me dá a tranquilidade de que eu lá na frente precisar tomar uma decisão, seja de continuar ou seja de sair do partido, ter a tranquilidade de que saio de cabeça erguida, ou se permanecer também fico de cabeça erguida tranquilamente. Estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na tela da Band, no som da rádio Band News FM, também no nosso canal do YouTube Band News FM Salvador, com o deputado estadual Samuel Júnior, ele que é do Republicanos, primeira vez aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia, nessa programação nossa já de fim de ano. Deputado, você é do Republicanos, a gente está vendo aí essa discussão de Tribunal de Contas, a eleição vai ficar para o ano que vem. Aí eu queria saber do deputado o seguinte, o apoio a Marcelo Nilo é garantido? O apoio a Marcelo Nilo, eu ainda ontem, quer dizer, esses dias, sempre que o encontro lá na Assembleia Legislativa, eu sempre digo a ele o seguinte, que se ele só tiver um voto, ele pode ter certeza que não foi do genro dele, Marcelinho, foi do deputado Samuel Júnior. E falo isso não apenas, não é a questão partidária, e foi, acho que até o que eu mais ou menos comentei sobre a pergunta de vocês anterior, que não é pelo partido, e sim por uma relação que sempre estive com o Marcelo, desde a época que ele presidente. Na verdade, quando Marcelo, assumiu seu primeiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa, na época eu trabalhava com o deputado Eliel Santana. Eliel estava saindo de estar deputado, e foi exatamente quando no mês subsequente, Marcelo assumiu a presidência. E a pedido de um amigo nosso em comum, pediu para que eu continuasse. Eu era assessor de Eliel, né? Então, teoricamente, Eliel saindo no dia 31 de janeiro. Então, dia 1º de fevereiro, eu estava desempregado. E foi exatamente o Marcelo, quando assumiu a presidência, foi que o Marcelo fez com que eu continuasse na casa. Então, eu fui para a parte administrativa na Assembleia. Os anos se passaram. E eu sempre digo que o que o homem precisa ter no coração sempre é gratidão e reconhecimento. Talvez ele nem se lembrava, quando eu, inclusive, falei com ele, a motivação, quando estava deputado, votaria nele para ser candidato à reeleição, que ele acabou não sendo candidato e o candidato foi coronel. E lá a gente sempre manteve essa boa relação, né? E dentro de uma conversa, eu, Marcelo e o meu pastor, o pastor Valdomiro, nós combinamos desde a eleição que ele seria o candidato e acabou não sendo, quem foi nosso amigo Tom, de que eu votaria nele para membro do conselho. Lógico que isso é uma decisão do republicano? Não. Isso é uma decisão do deputado Samuel Júnior, em comum acordo com a direção da igreja, com o meu pastor, né? Então, de votar em Marcelo. Então, isso não é uma questão, por fato de ser do republicano.
Lógico que se Marcelo não for candidato, então a gente volta para o zero, que eu acho, e isso eu não vou fazer o comentário agora, não é dizendo que não vou votar em Marcelo. Volto a dizer, se Marcelo Nilo tiver só um voto, não foi do genro dele, foi do deputado Samuel Júnior, né? Mas a vaga em especial que será feita agora, disponível no tribunal, é uma vaga de prerrogativa da Assembleia Legislativa. E eu sempre tenho questionado que essa vaga tenha que ser de um deputado, de preferência um deputado titular, então um dos 63, ou no caso especial de Marcelo Nilo, por ser ex-deputado, né? Então, a pessoa que de fato tem essa relação muito próxima com a Assembleia Legislativa. Apesar de eu não ter uma relação política com prefeitos de nenhuma cidade, eu não tenho apoio de prefeito em lugar nenhum, mas tenho relação de amizades. Mas o fato dessa vaga ser da Assembleia Legislativa, eu acho que é uma pessoa que tem que ser mais próximo da Assembleia Legislativa, que conheça de fato os meandros da Assembleia, né? Mas como isso ainda é coisas que ficarão para o ano que vem, eu espero que nós, 63 deputados, tenham essa maturidade, ou para que de fato escolha o Marcelo Nilo, ou escolha um dos 63 para estar de fato no Tribunal dos Representantes. Porque as duas últimas vagas que a Casa teve direito, foi colocado o deputado Nelson Pellegrini, que é um deputado federal, e colocado a esposa do ex-governador, né? Então não foram dois deputados ou dois deputados, ex-deputados estaduais, mas espero que essa vaga agora de fato seja. A gente já teve também presídio, que não era deputado e se tornou... foi uma indicação da Assembleia Legislativa também. Uma indicação de Marcelo Nilo, mas que não foi um deputado, não, claro, né? Não foi alguém da casa, né? Então, teve essa situação realmente. Não foi ninguém da casa mesmo que foi alçado ao posto de conselheiro do Tribunal de Contas. Vai ser uma eleição para fevereiro do ano que vem. Vai ser animado. Agora, no finalzinho, abre as inscrições. Final de ano aí, abre as inscrições para poderem os candidatos se apresentarem. Eu acho que já começa 24 o plenário animado. Vai ser animado. Bom, estamos com Samuel Júnior, deputado estadual. E o balanço da Assembleia Legislativa? O que é que o deputado achou desse ano de 2023, as projeções para 2024? O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, até convidou os jornalistas no início do mês para fazer esse balanço, mas acha que foi um balanço positivo de toda a casa, da oposição, da situação? Poderia ter sido melhor. Representar, eu sempre digo que, em especial para mim, é motivo de muito orgulho estar entre os 63 homens e mulheres que representam 15 milhões de pessoas no nosso estado. A Bahia é um país muito rico de diversas riquezas, mas também um país com vários problemas, várias demandas, né? A gente vê agora um problema, esse final de ano agora, que assola quase parte do estado, que é o problema da seca. Então, eu acho que a Assembleia ela precisava ter uma participação melhor em todas as coisas que acontecem no nosso estado. Uma coisa que eu sempre questiono, inclusive estou segundo secretário agora, e sempre tenho questionado nas nossas reuniões da mesa diretora, é que a gente precisa discutir e votar mais projetos dos deputados. Hoje a Assembleia como um todo, ela vota projeto, em primeiro, do Executivo, depois do Judiciário, né, de algumas outras autarquias, mas projeto de deputados é a coisa mais difícil que tem, é se aprovar um projeto na Assembleia de Deputados. Então, ou seja, a casa que é nossa, quando eu digo nossa, porque nós ali é que de fato representamos o povo como um todo, a casa que é nossa a gente não consegue materializar os nossos projetos. E eu sei de 63, cada um pensa diferente, cada um representa uma comunidade diferente, um povo diferente, e cada um tem suas ideias diferentes, né? E eu sempre digo que na melhor das hipóteses, caso não queira aprovar o projeto, mas pelo menos traga para discussão. Eu posso, em algum momento, ter projetos meus que seja barrado, mas seja barrado no plenário. Projetos de colegas meus que eu também vote contra, mas vote no plenário, porque eu acho que ali é exatamente o âmbito da discussão. Então, eu sempre digo que quando a casa ela não faz isso, ela sempre fica devendo ao deputado. E quando ela está devendo ao deputado, e eu vou falar em especial de mim, é devendo a quase 100 mil pessoas que acreditaram em mim, que eu podia continuar lá, né? Rapaz, a gente precisa continuar votando nos projetos do governo, no meu caso que sou oposição, fazendo a crítica quando necessário, votando contra quando é necessário, mas também que essa mesma crítica e essa mesma votação, seja contra ou a favor, seja dos deputados. E a gente não vê isso na prática, né? Isso, desde quando eu entrei, a gente vem questionando, vem buscando fazer, mas na prática nunca acontece, né? Por outro lado, a gente vê que o líder do governo, o deputado Rosenberg, inclusive eu fiz até essa crítica a ele, inclusive coincidiu que nesse dia eu estava presidindo,
quando ele inclusive falou da irrelevância de uma sessão dia de segunda-feira. A gente tem um trabalho dia de segunda, terça e quarta, né, à tarde, e quinta-feira pela manhã. Apesar de que sempre as quinta-feiras tem feito a dispensa para que não haja sessão, exatamente para que haja sessões especiais, né? Então, na verdade, a gente não acontece sessões ordinárias. Então, as sessões eram para acontecer segunda, terça e quarta. Então, o que é que eu dizia? Rapaz, terça-feira, deixa então para que a gente vote projeto do governo, vamos botar projeto dos deputados segunda, até para estimular que os deputados, somente os que moram no interior, que moram distante, venham para estar na Assembleia para que a gente possa votar, mas na prática não acontece, né? E a gente também vê por parte do líder do governo não houver essa predisposição em fazer. Como existem os trâmites, às vezes, das formalidades que precisam ser retiradas, projetos que passam pelas comissões. A gente tem, por exemplo, a Comissão de Justiça, que todos os projetos precisam passar por essa comissão. De 10 vezes que é para se reunir, eu não sei se reúne 2. E deputados de oposição só são 2 membros, o restante são membros do governo, eles não dão coro para ter a sessão. Então, assim, não sei se já é uma coisa orquestrada para que não haja essas sessões, né? Para que o projeto exatamente não caminhe e chegue no plenário, né? Então, eu acho que esse balanço é onde eu faço do aspecto negativo. Do aspecto positivo, eu acho que mesmo a gente estando como deputado de oposição, sempre fazendo a crítica naquilo que precisamos fazer, mas eu acho que a oposição contribuiu muito com o governo, em especial nesse ano de 2023. Eu tive o prazer de estar já deputado já há alguns anos ali na Assembleia, então nós tivemos o governo Rui e tivemos o governo Jerônimo, e a oposição dos 2 lados, quer dizer, junto com os 2 governos. A relação pessoal hoje que nós, deputados de oposição, tem com o governo Jerônimo, ela é muito melhor. O governo tem se aproximado, o governo tem chamado a gente para conversar. Antes de levar os projetos, chama, seja o deputado Alain, ou seja uma representação para conversar, mostrar. A gente faz as nossas críticas, fazemos as nossas sugestões, mas eu acho que a oposição fez o seu papel, né? Lógico que nós temos um número reduzido, de 63 deputados, nós temos apenas 19, né? E às vezes nem todos a gente consegue colocar no plenário naquele momento, mas eu acho que no resumo a gente saiu na média, né? Então, se fosse fazer uma avaliação, principalmente no final de ano, os meninos pegando aí o boletim, eu acho que a gente passou ali na média de 7, né? Mas eu acho que a gente poderia ter sido muito melhor para a gente poder hoje chegar no final do ano, dar um resultado melhor para o Estado, ter um número de projetos votados de deputados apresentados para a sociedade, cada um melhorando uma coisa, uma identificação que você viu, uma ideia que você teve, uma ideia que seu eleitor lhe mandou, você pudesse apresentar hoje e dizer, opa, esse projeto foi aprovado e está valendo, vai lhe ajudar em alguma forma. Agora, um tema que também foi pertinente, volta e meia, sempre caía na pauta da Assembleia Legislativa deste ano, é a Via Bahia. Eu queria saber o que pensa o deputado Samuel Júnior sobre a concessionária Via Bahia. Eu talvez seja um dos que mais pega a Via Bahia. Não quero desmerecer nenhum colega meu, mas como eu viajo muito por esse estado, então eu sempre fiz a crítica à concessionária, e a gente de fato tem um serviço de péssima qualidade, né? Lógico que a gente entende que é uma concessão do governo federal, né? Então as nossas limitações em relação a fiscalizar a Via Bahia ela é muito pouca, né? Muito restritas, mas eu acho que a gente como deputado, nós como deputados, a gente precisa dar uma resposta ao consumidor, porque apesar de sermos consumidores, mas representamos uma grande massa que consome a Via Bahia e a gente vê todos os dias problemas. Quando é o problema apenas de ordem de um bem, se resolve, seja a própria Via Bahia reparando, ou você mesmo reparando um pneu que você teve um problema, um carro que você deu, qualquer situação, você repara. Mas a gente tem visto casos recorrentes de fatalidades. E não tem valor que pague a uma família que perdeu seu ente querido, né? Então, eu acho que a Via Bahia ela precisa ser responsabilizada. A gente precisa que o governo federal também tome providência em relação a isso. E nós também, deputados estaduais, que inclusive, apesar de em algum momento eu discordar da manifestação que os deputados queriam fazer na Via Bahia, eu inclusive discordei, não dos deputados estarem reivindicando, não dos deputados estarem reclamando, mas eu acho também que uma comissão de deputados
seja lá a quantidade que fosse, ir para a beira da estrada, em algum momento eu concordo que aquilo iria trazer algum transtorno. E eu confesso a você que tem uma coisa que me chateia muito, não que eu queira tolir ninguém de fazer as suas manifestações, mas é quando alguém está manifestando e você está exatamente travando o trânsito, né? E aquilo fere a Constituição, porque a própria Constituição diz que todos têm direito de ir e vir. Então, o seu direito de se manifestar é mas o meu direito também de ir e vir. Então, eu dizia e falei isso aos deputados que eu discordava da manifestação, mas também discordo da interferência em qualquer poder, seja no poder judiciário, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. E o que os deputados iriam fazer ali era exatamente manifestar e trazer uma consciência para a população do fato que estava acontecendo. E a Justiça foi proibir uma comissão de deputados de estarem presentes, né? Então, eu acho que essa intervenção, eu acho que ela é muito prejudicial, extremamente prejudicial. Mas eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa, seja os deputados, seja a população, mas muito mais especial o governo federal, porque foi o governo federal que deu essa concessão. A gente viu ali na próxima Amélia Rodrigues agora, uma passarela que foi derrubada por um caminhão. A Via Bahia tem culpa, talvez ela tenha culpa na sinalização, mas quem derrubou foi um caminhão, né? Mas aquilo tem causado um transtorno, que agora eu não sei se você passou por lá recente, agora a gente vai ter Natal e Ano Novo. Natal, Ano Novo, as pessoas viajando, vai vir o verão, né? Sim. Quer dizer, ali está passando a 30, né? São 2 quebra-molas, tanto nos 2 sentidos, com o radar, aquilo vai trazer um transtorno absurdo. E logo depois, quem estiver vindo no sentido Salvador, você tem uma praça de pedágio que é de Amélia Rodrigues, né? Então aquilo vai causar um transtorno horrível e a gente precisa então cobrar da Via Bahia, seja de forma judicial, seja de forma do próprio parlamento estadual ou do parlamento federal, mas alguma coisa precisa ser feita. Com certeza. Bom, a gente vai seguindo aqui o nosso Boa Tarde Bahia com o deputado estadual Samuel Júnior, do Republicanos, e a avaliação do governo Bruno Reis, governo Jerônimo Rodrigues. Bruno Reis, que é pré-candidato à reeleição. Pré-candidato à reeleição, já se articula, mas diz que não, né? Que só quando fevereiro chegar. Só quando fevereiro chegar, mas a gente sabe que essas conversas acontecem. E ele possivelmente quer continuar no cargo, né? Então, qual a avaliação do governo Bruno Reis e também do governador Jerônimo Rodrigues nesse primeiro ano de mandato? Primeiro... Você tem 5 minutos. 5 minutos. Primeiro dizer que Bruno é um grande amigo, eu acho que ele está muito bem, está fazendo o dever de casa bacana, assumiu uma prefeitura de uma excelente gestão, que foi no caso de ACM Neto, e eu torço para que Bruno continue trazendo progresso para a nossa cidade e as coisas avançando. Eu acho que um dos maiores problemas que nós enfrentamos na cidade de Salvador é a questão da insegurança, que é um problema que vem do governo do estado. Em relação ao governo Jerônimo, foi aquilo que eu falei na estante, a relação pessoal, não a relação política, dos deputados como um todo, né? Eu acho que a gente tem melhorado bastante a interlocução com o governador, com o pessoal dele. De fato, tem sido muito melhor, né? E o melhor bem longe em relação ao ex-governador, né? Mas eu acho que o governador Jerônimo, eu acho que ele precisa de fato sentar e dizer, rapaz, eu sou de fato o governador do estado e preciso fazer com que as coisas aconteçam e as coisas avancem no nosso estado. Eu acho que o governo, não sei se ele tomando o exemplo do presidente Lula, ele tem viajado muito, tanto muito para fora quanto também aqui dentro do estado. E lógico que eu não sou contra que o governo viaje, eu acho que isso é importante para a cidade, o qual recebe o governador do estado, mas eu não sei se aconteceu em algum caso de o governador ter passado uma semana inteira em Salvador, no seu gabinete, despachando, seja com o secretário, seja com quem for, administrando de fato a cidade. E não é viajando que a gente consegue administrar o estado, a gente só consegue administrar... Acha que o governador viajou muito? Eu acho que ele viajou demais. E eu não sou contra a viagem, porque eu também viajo muito, né? Mas a minha função é totalmente diferente de uma função do governo do estado. Então, mas no balanço, na média, eu acho que ele está conseguindo tocar o dever de casa. Para a gente, lá no parlamento, esse ano de 2023, foram 4 empréstimos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa para o governo do estado. Então, eu confesso a você que hoje, como deputado, eu confesso que eu não sei a real situação financeira do nosso estado, porque eles sempre diziam que o estado ia bem, e agora só no ano de 2023 tomaram 4 empréstimos. E o pior ainda é que alguns empréstimos que foram tomados, eu não sei se tinha meia lauda
justificando o motivo do empréstimo e os deputados aprovando. Quando eu digo os deputados, exatamente por eles terem 44 deputados, né? De forma nenhuma aqui eu estou querendo dizer que o governo está fazendo qualquer coisa errada com o recurso público, a gente ainda não tem prova absolutamente de nada disso, mas que a justificativa ela precisava vir com mais conteúdo, o porquê aquele empréstimo, qual a finalidade, o que de fato será que vai fazer. Então, eu acho que na média a gente passou com 7, eu acho que o governador está passando com 6, né? Espero que a gente consiga reagir agora em 2024. Não desejo de forma nenhuma que ele faça uma péssima administração, muito pelo contrário, eu espero que ele faça uma excelente administração, porque é bom para todos nós, em especial o baiano, e que resolva de fato o problema da segurança pública e da segurança da saúde que está no vermelho. A gente tem mais 2 minutinhos, uma perguntinha rápida. A ACM Neto vai ser um cabo eleitoral considerável na eleição do ano que vem de 2024, visto que em 2022 ele perdeu a eleição, mas tem buscado aí juntar os cacos? Eu acredito que sim. Não deixa de ser uma grande referência. Hoje a maior referência da oposição é o ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto. E tem cidades que eu acho que o posicionamento de Neto será extremamente positivo e decisivo na eleição, principalmente nas cidades maiores, né? Nas cidades pequenas, ele sempre fica ali um pouco mais que refém de um recurso do governo do estado, o prefeito fica um pouco mais com medo, né? Mas eu não tenho dúvida de que hoje ele é a principal referência da oposição, é o ex-prefeito da cidade de Salvador. Deputado, queremos agradecer a presença aqui no Boa Tarde Bahia. Muito obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo para o deputado, para toda a equipe. Eu é que desejo. Eu primeiro agradeço mais uma vez a todos vocês, a direção, e dizer que o nosso mandato está inteiro à disposição. Aproveitar também, desejar um Feliz Natal para todas as pessoas, um ano próspero e muito abençoado por Deus. Pois é, a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia desta quinta-feira, dia 21 de dezembro do ano de 2023. Já está pensando no look da ceia de Natal, porque tem gente que se arruma para ir para a sala de casa, come, depois bota o pijama e vai dormir, né? Eu vi até um meme esses dias dizendo assim, minha mãe ainda não me chamou pra comprar roupa de fim de ano. Tem algo estranho, ela deve fazer surpresa. Saudades, né? Comprar a roupa quando de presente, minha mãe né? levava pra escolher a roupa de fim de ano, é um momento especial, assim, né? Ninguém me perguntou ainda qual é a marca do perfume que eu gosto. Será que alguém vai fazer surpresa? Vai me dar de presente? A gente que não compre não, viu, Victor? A gente que não compra os nossos presentes não, tá tudo certo. A gente se encontra amanhã. Você que vai seguir aqui com a gente na Rádio Band News FM, vamos conversar com, na verdade, Léo Souza. Segue, né? Na programação, isso. Você fica na companhia de Léo Souza na Rádio Band News FM. Um beijo pra você. Amanhã a gente se encontra por aqui, firmes e fortes. Tchau, tchau, Victor. Tchau, tchau, Lorena. Lembrando sempre do nosso site, www.bandba, mudou agora, viu? Agora é www.bandba.com.br, que lá você encontra as matérias do Band Cidade, do Boa Tarde Bahia, tem lá o espaçozinho que você pode encontrar também, e o nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador. Você pode se inscrever, ativar o sininho, sempre que tiver transmissão ao vivo nossa, você já fica por dentro. Ah, tá final de ano, queria ver entrevista de algum deputado, de algum secretário, lá no mês de junho, tá lá. Tudo disponível, de maneira fácil, prática, para você poder acompanhar nosso programa, tá certo? Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.